meu pensamento, para a gente começar aqui esse debate, é que o que eu falei ontem lá no final da nossa transmissão, o Cruzeiro não consegue sair do lugar. Desde o ano passado, a gente não sai do lugar. Cria uma expectativa. Poxa, você vence um jogo de estreia no Brasileiro, não fez uma grande partida, mas teve gol do Gabigol, teve gol do Dudu, né? Aí todo mundo viaja ali num clima bem legal para destruir tudo ontem. Aí já voltou aquela situação do torcedor, né? E o torcedor não tem culpa nenhuma de nada disso. É porque ninguém aguenta mais. Pô, pega aí. Desde a ótima vitória sobre o Botafogo, qual jogo o Cruzeiro fez que encheu os olhos do torcedor? Não teve nenhum. Aos trancos e barrancos chegou ali na final da Copa Sul-Americana, conseguiu perder a vaga que estava na mão na Copa Libertadores da América e vem nisso aí. A única uma coisa aí que eu faço uma observação do que você disse aí, Patrick, inicialmente, é que diretoria trocou do Ronaldo, né? Mas essa que está aí já vai para um ano daqui a pouco. Então, já está no pacote de entregar mais do que está entregando. Porque os investimentos foram feitos e tudo, mas o Cruzeiro precisa de uma resposta. Já, isso aí a gente está falando há um tempasso. Foi um campeonato mineiro vexatório e agora, com todo respeito à União. E, além disso, a postura. O Cruzeiro podia... Pô, você pode perder um jogo assim, você vai perder... Se você jogar bola, você perderia um jogo daquele ontem, 1 em cada 100. E olha lá, né? Que aí, na pior das hipóteses, talvez empataria. Mas o Cruzeiro não fez absolutamente nada. Não teve nenhum momento do jogo que você falou assim, não, o Cruzeiro está próximo de fazer um gol. Pô, o Cruzeiro está... O Cruzeiro competiu mais ou menos. O Leonardo Jardim falou sobre ser um jogo de competitividade, né? De um jogo de mais briga, como é jogo de Copa. E o Cruzeiro competiu mais ou menos. As divididas todas ali, quase todas, sobravam para o União, né? Então, e o que eu acho, e a gente pode falar na sequência aqui sobre os problemas que a diretoria precisa lidar, o Alexandre Matos, o Paulo Pelaipe ali como um diretor de futebol, né? O Pedro como dono do Cruzeiro, que é o principal, né? Se todas as decisões passam por ele é o responsável direto por identificar o que está acontecendo. Pô, gastou não sei quantos bilhões numa janela, mais outros milhões na outra, a folha subiu para 20 não sei quantos milhões, está tudo em dia, e aí? Por que não está acontecendo? Sabemos que agora veio um novo técnico que não montou o time, né? O time foi montado para um técnico que nem era para ter iniciado a temporada. Mas isso aí já passou também. Só para a gente não entrar no quesito de... Com sinceridade, faltou... A gente sabe que o elenco do Cruzeiro tem carências, né? Mais ponta, mais volante. O Cruzeiro precisava de contratações para chegar lá e ganhar do União. Pô, aí é me chamar de otário. Esse time aí chegar e fazer a atuação que fez ontem, se esses caras não sentirem uma vergonha entre eles, aí eles estão no lugar. E o que eu falei mais cedo, eu acho que as coisas estão muito cômodas no Cruzeiro. A impressão é que internamente passou a se contentar com muito pouco, sabe? Muito pouco. Pô, vai passar aí agora, tomara, né? Que a gente se classifique primeiro ou segundo. Se for em segundo, não tá bom, não. Primeiro é obrigação. Então, isso aí tem que vir internamente, né? Ou eles não estão conseguindo passar isso para todo mundo? Senão o problema aí fica maior ainda, né? Você comentou aí de talvez sim um jogo em 100 poderia perder para o União, mas que fosse um jogo que o Cruzeiro atacasse, que o goleiro adversário tivesse sido melhor em campo, tivesse sido o jogador de destaque da partida, e aí em uma ou duas oportunidades
o União chegou e conseguiu, às vezes, um gol em bola parada, teve um gol de pênalti, alguma coisa, mas nem isso. Cara, parece que o papel estava invertido ontem. O União, com toda a sua limitação, era o time que estava propondo o jogo, era o time que estava dominando o meio de campo. O final do jogo ali, o Cruzeiro, nos últimos 20 minutos da partida, ele ficou rebatendo bola para frente, sem o Caio Jorge conseguir dominar, sem o Dudu conseguir dominar. A bola voltava numa facilidade absurda na área do Cruzeiro. Era questão de tempo para poder sair o gol, né? Deu sorte, chegou então até os 94, porque o Cruzeiro, com 3 volantes ali no meio de campo, não conseguiu colocar a bola no chão, organizar um ataque, um contra-ataque, desafogar a defesa, né? Ficava só na rebatida e o União voltando. Então, assim, não é como se o Cruzeiro tivesse dominado, o Cruzeiro tivesse mostrado sua superioridade, e os acasos acontecem no futebol, né? A gente tem muitos exemplos aí de jogos, inclusive que o Cruzeiro jogou muito mal e conseguiu achar um gol e ganhou a partida, ou vice-versa, o Cruzeiro atacando e acaba perdendo o jogo para o adversário numa infelicidade. Agora não, o Cruzeiro foi, principalmente no meio do segundo tempo para frente ali, depois das substituições, teve até um breve momento ali de bons ataques com o Dudu, mas depois disso o time se perdeu completamente, foi completamente dominado pelo Unión, né? Um time que tem 8 pontos em 33 disputados no campeonato argentino, né? É muito, muito longe dos melhores equipes argentinas, que quando enfrentam os brasileiros tem uma dificuldade absurda. Então, realmente um jogo muito decepcionante, esperava mais do Cruzeiro, independente de quem que foi colocado em campo. Cara, podia ter entrado, com todo respeito, com esse elenco que o Cruzeiro tem agora, claro, não é o melhor elenco do mundo, mas com os jogadores que tem, podia ter entrado com mais uns 3 reservas aí, que tinha que ter feito um jogo melhor, tinha que ter dominado mais a bola, tinha que ter tido mais interesse em ganhar. Uma coisa que me deixou pé da vida ontem foi o Lucas Romero sair na entrevista e falar: cara, fizemos um bom jogo, um jogo de detalhe. Então quer dizer que se não tivesse tomado gol, o 0x0 estava de bom tamanho. Os jogadores estavam satisfeitos com aquele 0x0 que foi apresentado ontem. Eu falei, contentar com um pouco demais. Pois é. Mas o Cruzeiro deu azar, Bernardo. O problema foi o azar. É sempre o azar, né, Rafa? O azar tá aí tem muito tempo com a gente. Sabe quando a gente fala que a sorte premia os competentes? O azar tá para os incompetentes, tá para os medrosos, né? Ontem o Zé Elias falou na transmissão, a frase do Luxemburgo é verdade. O medo de perder tira a vontade de ganhar. O Cruzeiro teve medo de perder ontem. O Cruzeiro teve 2 chutes a gol no jogo. Foi um desempenho tão ruim quanto aquele jogo contra o Atlético lá em Brasília. Foi ridículo aquela partida, sabe? Então, assim, o Cruzeiro não conseguiu ter volume de jogo contra o vice-lanterna do Grupo A do Campeonato Argentino, que tem 15 times. É uma loucura. Então, o Cruzeiro, vocês falarem na live que esses times são ruins, que o Cruzeiro tinha obrigação de ganhar tudo, a obrigação continua. O Cruzeiro tá fazendo um papelão, passou uma vergonha ontem, é porque o Cruzeiro perdeu que, faltaram com respeito com o adversário, algo nesse sentido. O Cruzeiro passou uma vergonha, o Cruzeiro fez um jogo abaixo da crítica. Não chegou lá e era o River Plate de 2018, não, né? Não era o Racing. O União, não é o Racing. Que gente, Fortaleza. O União, para mim, está no mesmo nível do Democrata de Valadares. E o Cruzeiro perdeu do Democrata também. Então você vê que o problema não é o nível do adversário. O problema é o que o Cruzeiro faz, gente. Ou não faz, né? Isso é o que está acontecendo. 2 dias atrás, a imprensa argentina estava debatendo se o treinador ia ficar ou não para a partida, porque estava prestes a ser demitido. Foram derrotados pelo Aldosivi, que é o Lanterna, não sei se eu falei certo, o Pedro pode me corrigir aí, foi derrotado pelo Lanterna do Campeonato Argentino, e o clima era de, não, a gente tem que até voltar a pé para a cidade, da vergonha que a gente passou, né? Cara, o Cruzeiro perdeu para um time ruim, em crise, com um elenco extremamente mais barato, muito por também falta de interesse dos jogadores, cara. A passividade que o Cruzeiro entra nesses jogos decisivos acho que vem dessa questão que o Samuel falou aí também de tá tudo muito passivo no Cruzeiro, tudo muito tranquilo. Parece que essa inquietação é só do lado da torcida, né? De querer vencer na Sul-Americana, de querer fazer uma campanha extraordinária para poder decidir todos os jogos do mata-mata em casa. É igual eu falei, o Lucas Romero saiu ali, parecia que o 0x0 para eles, tomando sufoco o jogo inteiro. Era um ótimo resultado, né? Parecia que o Cruzeiro estava empatando com o Boca lá na Bombonera e trazendo o jogo para o Mineirão para decidir. Eu não consigo conformar com isso, não. Eu até citei em relação, né, à troca de diretoria, troca de elenco, troca de treinadores, e essa passividade continua. Desde a diretoria, inclusive, do Ronaldo, que incomodávamos demais com aquele discurso, mesmo depois das derrotas, que o Cruzeiro estava tudo certo. E a troca também da diretoria para agora com o Pedro Lourenço e o Alexandre Matos, que é o braço direito, a mesma coisa, o Cruzeiro perde jogos importantes e a passividade ainda continua a mesma. Até falei que para este ano
com a mudança de elenco, vindo jogadores, né, extremamente capacitados também em termos de acostumados a ganhar grandes jogos, Gabigol, Fabrício Bruno, o próprio Eduardo, que foi campeão no Botafogo, ainda que não titular absoluto, mas é um cara que esteve, né, numa campanha em que o Botafogo ganhou títulos importantes, enfim, isso talvez traria para dentro do Cruzeiro uma desintoxicação de uma conformidade de resultados ruins quando o Cruzeiro passa por ela. E ontem aconteceu novamente o discurso do Romero que o Bernardo e o Rafa lembrou, essa questão do Willian dizer que perdemos foi um lance de azar, aí é brincadeira. Aí tem que parar de ver jogo, porque eu tô vendo o jogo errado. O verdadeiro azar do Cruzeiro, Patricão, é ter jogadores que têm a postura que tem os jogadores do Cruzeiro. Esse para mim, é que é o grande azar do Cruzeiro, porque, assim, você vai fazer o quê, Patrick? Ah, mas precisa de 2 volantes, precisa de 2 laterais, precisa de mais outro centroavante, precisa... Da forma que eles estão jogando, precisa de outro time. Então, assim, não tem muita solução, e você vai cobrar quem? Se não for esses caras? Se não for cobrar da diretoria, que toma uma atitude em relação a isso. Porque contratação não é o problema. Não é o caso. Vai trocar o time todo? Não vai. Trocar Que seja. Isso não existe, Samuel. Não, eu sei que o torcedor do Cruzeiro ficou chateado. Alguns, Pardal, não sei o quê. Eu acho que a gente pode pontuar algumas coisas que fez o Leonardo Jardim nesse começo de trabalho, véio. Mas nessa pirâmide aí, ele tem que ser o último. Tem muita coisa antes. Tem o grupo todo, departamento de futebol, diretoria, com todo mundo. E com sinceridade, eu espero que o torcedor não caia nisso aí, de daqui a pouco, se não estiver fluindo, pensar em mais uma troca de técnico, véio. Porque a gente não vai sair do lugar. A gente não vai sair do lugar. Nessa gestão aí já é o terceiro técnico. Teve o Seabra, teve o Diniz e agora o Leonardo Jardim. Então, se o Cruzeiro não encaixar, eu não vou colocar em conta de técnico. O Leonardo Jardim teria que fazer muita CA, GA, DA para eu pensar em algo diferente. E só um ponto no debate, e eu tô vendo até muita gente falar sobre isso nas redes sociais também, não é menosprezar o adversário. O Cruzeiro tem mais qualidade técnica que o União Santa Fé. Só vê que o União Santa Fé é o 23º melhor ataque num campeonato de 30 times. É a 7ª pior defesa. É um time que já está praticamente não, né? Já não tem mais chance de passar para a próxima fase do campeonato argentino. Restam, se eu não me engano, 3 ou 4 rodadas e não tem como o União de Santa Fé passar. Então, é uma equipe com várias fragilidades, que apresentou essas fragilidades contra adversários fracos do campeonato argentino, e me incomodou muito essa questão que o Bernardo pontuou sobre a entrevista do Romero e também a fala dos jogadores do Cruzeiro com relação ao azar. Não foi azar. Foi um escanteio que o Cruzeiro tinha a posse da bola, o Cruzeiro cedeu essa bola à União de Santa Fé, cedeu o escanteio. No escanteio, a abordagem do Lucas Silva foi ruim, ele demora a chegar no jogador. É algo que aconteceu naquele jogo contra o América, no primeiro jogo no Mineirão, que o Cruzeiro toma um gol de fora da área, porque os jogadores do Cruzeiro demoram a pressionar, então é um problema que já apareceu outras vezes. O Cruzeiro não consegue manter a posse da bola, os jogadores do Cruzeiro, quando é para segurar a bola, eles tocam de primeira, quando é para tocar de primeira, eles seguram a bola, então a tomada de decisão tem deixado a desejar. Então, a gente precisa também de, claro, respeitar o adversário. O União competiu muito mais que o Cruzeiro, era um time que estava muito mais dentro das suas características, imbuído em vencer. A gente pontuou sobre isso no nosso dia de jogo KTO. É um adversário que gosta muito desse jogo de transição, e o Cruzeiro fez tudo o que o União gostava. O Cruzeiro não trabalhava a bola, o Cruzeiro esticava a bola para 2 jogadores que não são jogadores de ficarem ganhando, disputando duelo com a defesa. Isso aconteceu. Isso é um erro dos jogadores, mas é também um erro, e aí eu concordo muito com o Samuel, acho que a última pessoa responsável por tudo isso na cadeia é o Leonardo Jardim, mas acho que a estratégia dele ontem foi equivocada, e eu acho que é preciso reconhecer, até para evoluir é necessário reconhecer também esse tipo de situação. Eu espero que ele tenha observado o jogo de ontem e tirado algumas lições interessantes, porque ele é um treinador bom. Eu acho que a pessoa hoje no departamento de futebol do Cruzeiro mais capacitada
em conseguir tirar o Cruzeiro dessa situação é o Leonardo Jardim, é quem tem ali, parece ter uma visão mais aguçada de futebol, mas os jogadores do Cruzeiro também eles precisam de cair um pouquinho na realidade. Não dá para a gente escutar do Lucas Romero que foi uma boa partida, não dá para escutar dos jogadores falando questão de azar, perdemos no detalhe. Não, nós não perdemos no detalhe. O Cruzeiro foi martelado, como o Bernardo disse, por grande parte do segundo tempo. Teve um lance ali ajustadíssimo, que o Cruzeiro poderia ter tomado gol no primeiro tempo, num lance ajustado. Então, assim, não foi azar, foi falta de competência do Cruzeiro. E o futebol, ele premia quem compete, quem é competente e quem, dentro das suas limitações e das suas estratégias, executa bem. O União de Santa Fé conseguiu executar. Mesmo que seja uma estratégia de transição, de esperar, às vezes, na defesa e acelerar, mas conseguiram executar. O Cruzeiro não conseguiu executar nada. E por isso sai derrotado lá de Santa Fé. Talvez o azar, Pedro, tenha sido do União Santa Fé, né? Porque teve um impedimento super ajustado, tem uma bola que ninguém, nem o Cássio entendeu como é que aquela bola na pequena área ali, que sai à direita do Cássio, ninguém nem entendeu como que aquilo não entrou. Talvez o azar tenha sido do União Santa Fé, de não vencer por 2-3-0. O Cruzeiro não teve chance, não teve perto de fazer um gol hora nenhuma. O Samuel lembrou disso muito bem. Eu já falei aqui qual que é o verdadeiro azar do Cruzeiro, eu não vou ficar não, senão fica parecendo até que você tá, sei lá, de certa forma, incitando contra o elenco, tudo e tal, mas eu vou até discordar de você, Pedro, você é um dos caras que mais conhece futebol, eu vejo suas análises, e sei, um dos caras que mais conhece futebol que eu conheço, mas assim, fosse a estratégia que fosse o esquema tático que fosse da forma que fosse, o Cruzeiro não poderia ter feito o papel que fez. O Cruzeiro não poderia ter tido a postura que teve. Dos 35 minutos do segundo tempo para frente, todo mundo tinha certeza que o Cruzeiro iria perder o jogo. Porque o Cruzeiro não teve postura nenhuma. Você viu o União querendo vencer a partida, buscando, se esforçando, e o Cruzeiro totalmente passivo em campo, esperando tomar o gol. Aquela sequência de escanteios no final, o Cruzeiro estava esperando tomar o gol. Isso é que aconteceu. Então, assim, eu acho que o Leonardo Jardim tem a sua responsabilidade, pode não ter escolhido o melhor esquema, mas a postura do Cruzeiro ontem é inadmissível. Ô, Rafa, eu entendo esse ponto que você fala da questão da postura. É o que eu comentei. Se o Cruzeiro tivesse entrado com mais 3 reservas ali, o Cruzeiro tinha a obrigação de fazer um jogo melhor. Mas acho que muito em cima do que o Pedro falou, o Leonardo Jardim ele é a pessoa mais capacitada do departamento de futebol e por muito para poder fazer uma reformulação. E se a gente ficar pensando em trocar de treinador, vai vir um outro cara aí que ele vai querer testar todo mundo de novo. Ele vai querer testar o Wallace Romero de novo. Ele vai querer testar tal jogador em uma posição de novo. A gente vai começar da estaca zero. Tudo Bernardo, que a gente sinceramente, se a diretoria cogitar alguma troca de treinador, para mim ela tem que sair. Não, porque, assim, eu nem acho que esteja. Eu não acho que esteja, espero também que não, mas eu falo assim, por causa dos comentários que a gente tem tá visto, falando com a sequência, né? Sim. Agora, o Leonardo Jardim, ele teve pontos bem negativos ontem e eu concordo com o Pedro. Eu acho que nem só a estratégia a partida, do início da partida ali, que eu entendi a escalação dele de querer povoar mais o meio campo, mas igual o Samuel colocou lá no Twitter, o Cruzeiro, ele replicou o posicionamento dos jogadores no campo, igual foi contra o Mirassol. Ele pegou o Christian e colocou o Christian de ponta direita. Ele não colocou o Christian de terceiro homem no meio. Ele não colocou o Christian de segundo volante. O Wallace e o Lucas Romero ficaram igual duas baratas tontas. Quando um tentava fazer a saída de bola, o outro não sabia avançar no campo para poder receber o passe. Um atrapalha o outro. O Lucas estava até discutindo isso com a gente, comigo, com o Pedro hoje mais cedo. Quando o Wallace baixava para poder fazer a saída de 3 e pegava na bola, o Lucas Romero não sabia o que ele fazia na frente para poder receber. O Cruzeiro ficava com 2 jogadores conflitando para tentar fazer a mesma coisa. E nem o Romero, nem o Wallace estão dando conta de fazer a posição de 5 bem, não tá fazendo bem a saída de bola. Então aí, um já não tá conseguindo fazer bem. Você coloca 2, que fica perdido tentando fazer, o Cruzeiro matou o meio de campo. E aí o terceiro homem, que seria o Christian, que poderia ajudar na saída de bola, podia ajudar ali em povoar o meio campo, tava aberto lá na ponta. A zaga estava perto dos volantes e depois os 4 do ataque estavam lá na frente. Você pegava os frames do jogo, você não conseguia nem ver os atacantes no mesmo print, porque estava totalmente espaçado. Aí ficava fazendo o quê? Igual o Pedro comentou, ficava fazendo lançamento lá na frente para o Gabigol e o Lautaro tentar ganhar de cabeça de 3 zagueiros argentinos altos. Impossível. O Cruzeiro não ia ter criação nenhuma, assim. Então acho que a estratégia de iniciar a partida foi equivocada. A estratégia de leitura de jogo também foi equivocada, porque igual eu falei no final do segundo tempo, o Cruzeiro ficou rebatendo bola, e aí, Rafa, concordo plenamente com você. Todo mundo que estava vendo o jogo sabia que o Cruzeiro ia tomar um gol a partir dos 30 minutos do segundo tempo, quando
o União ficou cruzando bola, atrás de bola, chegando no ataque com muita facilidade. O Cruzeiro não conseguiu colocar a bola no chão. Quem tinha no banco para poder fazer isso? O Matheus Henrique. Ele me pega o Matheus Henrique, coloca ele na ponta direita também, onde o Christian estava, já estava errado com o Christian antes. Ele pega o Matheus Henrique e faz a mesma coisa. O Matheus Henrique mal recebeu bola desde que ele entrou, não ajudou em nada. Então, assim, tem certas coisas que o Leonardo Jardim, por ser um treinador muito competente, ele tem que rever, ele tem que ver, cara, eu testei contra o União, não deu. O União sendo um time fraco do jeito que é, não deu. Então, contra os times mais fortes, eu não posso nem pensar em replicar a mesma coisa. Eu não posso nem pensar em repetir a mesma estratégia, porque se não deu certo contra o União, não vai dar certo contra o Internacional lá no Beira-Rio. Não sei se vocês concordam, mas pelo menos é a minha opinião acerca desses decisões dele. Mas aí, taticamente, qual que é a solução? Porque se 2 volantes o negócio tá feio, você vai tirar um volante? Ou vai pôr o Christian? Vai colocar o Christian? Vai colocar um volante com o Matheus Henrique, que tem mais dificuldade de marcar ainda? Cara, o Romero, se fosse fácil assim, a gente colocava 4 primeiros volantes juntos e não tomava gol, Rafa. Não é assim. O Romero e o Wallace, eles estavam batendo cabeça, tentando ocupar o mesmo espaço, não ajudava nem na saída de bola e não ajudava nem na marcação. O Cruzeiro tava Mas aí o problema é o jogador, não é o esquema. Eu concordo também, mas se a gente ficar trocando de treinador de tempo em tempo, o treinador não vai chegar aqui e reformular 20 caras no elenco. Ele vai chegar aqui e fazer os mesmos testes que os outros treinadores já fizeram. E a gente volta na estaca zero. A gente precisa que o Leonardo Jardim encontre solução, aí vai ser colocando só um dos dois, vai ser tirando os dois, vai ser mudando o esquema tático, vai ser pegando o menino lá do sub-20 que está liderando a competição e dando uma oportunidade. Não sei, isso aí o treinador vai ter que descobrir. E se chegar na janela do meio do ano tiver dinheiro para contratar e resolver esse problema do meio campo, pode ser que seja. Só que a gente não pode ficar simplesmente apontando o culpado, sendo que tem várias coisas, são vários fatores juntos, e se a gente ficar toda hora sobrando pro treinador, que aí minha crítica seria nisso, a gente vai voltar sempre a estaca zero, porque aí o próximo treinador não vai entender que o Wallace e o Romero não funcionam juntos, não vai entender que o Christian não é ponta, e aí vai fazer todos os mesmos testes, e a temporada tá passando. Então, o que era o Campeonato Mineiro início da Sul-Americana, agora já é Campeonato Brasileiro, mais pra frente Copa do Brasil, e aí o bicho pega. E aí o Cruzeiro vai estar perdendo ponto às custas de teste de treinador. Já foi bem ressaltado aqui, né, que o Leonardo Jardim não é o maior culpado, e todos nós sabemos disso. Mas eu concordo com o Pedro Bernardo o seguinte, quem está lá na beira de campo capacitado para fazer a leitura que ele, quando condicionou esse time titular e para fazer os acertos necessários durante a partida, ele não fez. E quando tentou fazer, piorou a equipe. Né? Porque é o seguinte, ele primeiro demorou muito a mexer. Era nítido que o Wallace e o Romero não estava dando conta ali, não só da marcação, mas a saída de bola do Cruzeiro extremamente prejudicada. Então, no intervalo, já teria que ter tirado um, e no meu caso seria o Wallace. Mas ainda que ele não fez, ainda deixa para mexer praticamente depois dos 20 do segundo tempo. E quando ele coloca ali o Eduardo, o Dudu e o Caio Jorge, na verdade, né, foi o Caio Jorge mesmo, e tira o Gabigol, o Wanderson, o Lautaro, ele tinha que ter tirado pelo menos o Wallace, ou um dos volantes, se fosse o Romero, para mudar, inclusive, taticamente, essa organização tática do Cruzeiro e não replicar somente por posição. O Cruzeiro piorou, na verdade, deu até aquele indício que melhoraria, contudo, o Cruzeiro, ele buscou mais ainda, né, essa questão e, cara, era para ter tirado ali. Essa leitura de jogo do Leonardo Jardim a partir das mudanças também foi péssima. Primeiro, a demora para mudar, e também as peças escolhidas ali, principalmente não só as que entraram, mas aqueles que eles optaram para poder sair. E o fato de o Wallace ter terminado a partida de ontem, mais uma vez, na minha opinião, foi uma péssima escolha do Leonardo Jardim até o fim da partida. E a competição desses caras aí, pô, teve uma bola, acho que pouco antes desse escanteio aí, o Wallace foi tentar tirar uma bola e não conseguiu chutar ela no 15 metros para frente, sabe? A turma tem que ajudar muito, meu Deus do céu, porque tá difícil. Tem um outro exemplo dessa questão de que o Cruzeiro estava desconexo do jogo ali, que foi o Gamarra errou um recuo e o Fabrício Bruno ficou parado. Né? Em vez de correr na bola, tentar proteger ali, ele ficou parado. O zagueiro do União saiu de trás, passou na frente dele, quase conseguiu adiantar o Cássio e fazer o gol. Né? Então, assim, por mais que o erro ali tenha sido do Gamarra no recuo, cara, acho que o erro foi tão ruim ali que ele achou que era pro Cássio fácil a bola ali, viu? Cara, não pode. Aquilo ali é muita falta de atenção no lance. Outra coisa que eu estava reparando desde o primeiro momento de bolas alçadas na área do Cruzeiro, o Wallace, que em termos em relação e parâmetro com o Romero, nós sempre trazemos que, primeiro, ele tem uma estatura elevada e tem, teoricamente, um passe melhor que o Romero. Ele não tem conseguido fazer isso. Em todos os lances de bola parada contra o Cruzeiro, o Wallace
Cara, ele não ataca a bola, ele não ataca o adversário, ele fica parado em vários lances. Antes do gol, teve um cruzamento para dentro da área, ele não estava marcando ninguém, viu a bola passando na frente dele. Se tem um atacante ali, iria ter antecipado e ter feito o gol. E aí acabou culminando nesse furo que ele teve ali, praticamente, né? Que podemos direcionar para outros também a responsabilidade, mas ele não consegue acertar a bola. Então, um cara que chega ali, inclusive, para tentar elevar a estatura do Cruzeiro nessas bolas alçadas na área, nem isso ele está conseguindo fazer. Então, temos que ver esse ponto também, porque parte muito do jogador ficar concentrado do início até o fim da partida. E o Wallace ontem, como eu disse, ter terminado a partida, na minha opinião, um tapa na cara do torcedor do Cruzeiro, porque ele fez mais uma vez uma partida muito, mas muito abaixo daquilo que criamos uma expectativa no Wallace quando ele chegou ao Cruzeiro. Ô, Patrick, mas tinha muita gente para tirar. Rapidinho. Tinha muita gente assim, para tirar. Só um ponto, ô Rafa, desculpa. Não gostei da partida do Wallace, mas a partida do Romero foi pior. A partida do Lucas Romero foi pior. Eu também... ainda acho que o Wallace foi bem pior. Não o Wallace, no primeiro lance, ele tenta dominar a bola passa debaixo do pé dele. Teve um o Romero teve uma bola que o Wallace puxou a marcação, deixou ele livre, ele conseguiu errar um passe, o companheiro na frente dele. O Romero, quando ele jogava mais avançado, ele não conseguia dar dinâmica no jogo. O problema que o Wallace apresenta de não conseguir jogar, o Romero não consegue solucionar uma jogada com um toque só ou 2 toques. Todas as jogadas o Romero tem que dar mais do que 3 toques na bola. Um camisa 5 do futebol hoje que não consegue isso, serve para os dois nesse caso, que não consegue jogar poucos toques. Infelizmente, se os dois do Cruzeiro não conseguem, o Cruzeiro vai ter que ir urgentemente para o mercado, porque todo time de alto nível precisa de ter um camisa assim que consegue jogar pelo menos com mais rapidez. Os do Cruzeiro não conseguem. Acho a partida do Wallace muito ruim, acho que o Wallace até agora ele não faz por merecer a titularidade e tem que sair do time, nem que o Cruzeiro tem que buscar o Murilo Hickman da base. Mas acho que a partida do Romero também foi muito ruim, e ainda mais para quem chega no final do jogo e comenta que, não jogamos bem. Não jogamos bem. Nós passamos na sorte, nós tomamos 1-0 na sorte. O Cruzeiro poderia ter tomado muito mais. Mas aí, Pedro... A partida pior, o Romero realmente foi mal, mais uma vez. Ainda não estreou em 2025, mas o Wallace, na minha opinião, na partida de ontem, não tem como. Foi, mais uma vez, o pior da partida. O Wallace, em tudo aquilo que ele poderia, né, em termos de parâmetro, melhorar nesse meio campo do Cruzeiro, até em parâmetro ao próprio Lucas Romero, ele não consegue fazer, com a estrutura do toque de bola. Ele teve um lance que, inclusive, o Bernardo falou, né, que ele fica batendo cabeça. O Romero, ele tenta alguma oportunidade, algum jogador desmarcado, ele entrega no Wallace. O Wallace, em vez de virar no Vidalba, ele entrega, toque rápido, é verdade, mas ele entrega e devolve de novo no Romero. O cara, como volante, você não tem a capacidade de saber que o Vidalba está do lado esquerdo para virar essa bola, é brincadeira. Ele tá de costa para a zaga do Cruzeiro, ele entrega de novo para o Romero, tipo assim, batata quente, toma com você, você se vira aí. Então, o Wallace realmente foi abaixo da crítica em relação ao Romero, mas é igual eu falei, né, na minha opinião. A verdade, Patrick, é que nenhum dos dois conseguem dar sequência em nenhuma jogada. Fala uma jogada que algum dos dois conseguiu dar sequência ontem. Mas assim, por outro lado, Pedro, eu fico me perguntando qual é o problema? Porque, tudo bem, vamos no mercado, então vamos também atrás do lateral direito, vamos também atrás de outro centroavante, vamos atrás... Aí vamos atrás de outro zagueiro, então o Gamarra também. Então, assim, vamos trocar o time todo. É o que eu falei antes. Então, assim... Mas se tiver que fazer isso, faz, coloca aí o Alexandre, o Pelé para trabalhar, arrumar troca, vai trabalhar. Não tirou um monte de jogador? Já não saiu um monte? Sai mais outro monte se tiver. Mas não pode ser isso, o problema não pode ser isso. Pode ser o quê? Aí mudar o técnico de novo? Eu acho que é complicado esse negócio de trocar esse tanto de jogador se a gente tá trocando tanto de técnico junto. Se tiver um cara ali para poder definir quem que são os caras que precisam sair, os caras que precisam ficar, você confiando em ter um treinador mais de confiança para poder determinar isso. Igual, por exemplo, eu acho que se o Leonardo Jardim tivesse aqui em dezembro para janeiro, um monte de cara aí não teria renovado. Ou teriam muito mais outras saídas. Não teriam vindo, né? E talvez outros não teriam vindo, exatamente. Só que aí, quando você não tem um treinador definido direito, você abre margem para você ficar contratando por nome. Aí você contrata um tanto de cara por nome que não encaixa junto no estilo de jogo, não conversam entre si dentro de campo. Você acaba contratando demais para uma posição e aí você fica muito carente em outras. E aí quando chega um treinador bom aqui, igual no caso do Leonardo Jardim,
você não tem os recursos para poder dar para ele. E aí você tem que. Aí você fala, não pode contratar muita gente, porque já contratou uma baciada de gente agora para trás. Eu acho que não é o caminho se a gente ficar realmente trocando de técnico de 3 em 3 meses, porque aí vai vir um cara e vai querer testar tudo de novo. Esse é um dos grandes problemas aí de você não ter uma estratégia definida, né? E assim, um ponto nisso de contratações e tal, é claro que a gente fica chateado com a derrota, mas eu espero que também o Leonardo Jardim, essas avaliações que a gente fala muito, ele esteja fazendo com os atletas que estão jogando. Acho que ele mesmo reforçou na coletiva. O Cruzeiro não poupou, muita gente está falando, não devia, o Cruzeiro não poupou. O Leonardo Jardim fez questão de falar isso, que ele escalou de acordo com a estratégia do jogo, que ele queria ver um Cruzeiro mais físico para poder igualar com o adversário. Eu espero que algumas observações elas estejam sendo feitas também, porque a gente fala muito, né, dos meninos, por exemplo, do Sub-20, mas vai errar, não está pronto, mas assim, a gente está vendo dia após dia, me desculpa, Lautaro Dias, outros jogadores, o próprio Wallace cometendo erros técnicos básicos, e são jogadores de uma idade que a gente não consegue enxergar mais evolução. Por que a gente não dá esse espaço? Não é muito mais fácil você colocar um atleta ali de 19, de 20, de 21 anos, que ainda tem margem para evoluir? Acho que esse ponto ele também precisa ser debatido. Eu espero que o Leonardo Jardim faça valer aquela questão de eu não quero um elenco muito cheio porque eu quero dar espaço para os jogadores da base. Porque aí vocês vão me desculpar. Entre ver um jogador que não tem margem mais para evolução, errando jogo após jogo e recebendo sequência, eu prefiro ver um menino ali de 17, 18 anos que tem um potencial para se desenvolver fisicamente e tecnicamente. E assim, só para finalizar em relação às substituições, gente, tinha muita gente para sair ali. A partida que o Lautaro fez, assim, o Lautaro tá com dificuldade de estar próximo da bola. Assim, parece que ele não consegue ficar ali com a bola próximo dele. O Christian, que mal sabia também o que estava fazendo. Então, assim, ali eu lembrei aquele jogo do Pepa, porque ele falou que se pudesse, trocava os 10. Porque não tinha você fazer o que ali? Tinha mais gente para sair do que substituição para fazer. Exatamente. Né? Então, você tinha que trocar os 10. Agora, eu não entendi, por exemplo, por que entrou o Lucas Silva. Foi para colocar a bola no chão e desafogar o time? Não conseguiu fazer. Foi para poder ajudar... 2 minutos para o tempo normal terminar? Foi para ajudar na estatura? Não resolveu em nada no escanteio lá que a gente tomou o gol. Né? Foi para renovar o fôlego, que o Romero estava cansado. No lance do que gera o escanteio ali, é um lateral que o William não consegue evitar, e ele persegue o jogador do Nyon, e aí o Lucas Silva, que tá na sobra dele, não acompanha o cara. Que aí, eles batem o lateral rápido, e aí é escanteio nas costas do William. E aí, cara, aquele escanteio ali, 93 mais tantos ali, que é igual o Rafa falou mais cedo. Ali era certeza que o Cruzeiro ia tomar um gol naquele lance. Era certeza.